E nós estamos então trabalhando sobre o tema dos símbolos do Espírito Santo. Para você entender, o Antigo Testamento tem tipos e símbolos de Cristo e daquilo que viria sobre o povo como apontamento de uma realidade. Sombras, tipos, símbolos. Uma sombra não é a realidade. Quando você projeta uma sombra, note, a minha sombra na parede é uma projeção daquilo que haveria de ser. É uma projeção de mim. As sombras do Antigo Testamento são projeções da realidade do Novo Testamento. Assim como a serpente era símbolo levantada no deserto para a salvação de todo aquele que contemplasse, Jesus Cristo foi levantado para que todo aquele que contemple seja salvo. Os símbolos, então, representam algo muito maior do que o próprio significado em si. Nós vimos já a água, por isso batizamos também com água, símbolo do Espírito Santo. Temos vários outros tipos e símbolos. Por exemplo, Melquisedeque, o sacerdote sem geração, sem princípio e fim, é tipo de Cristo. E nós estamos então hoje contemplando o selo, a marca do Espírito Santo. Mas o que tudo isso compreende? Porque tem muito significado por trás de uma palavra só. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Vamos ficar de pé? Que aí a gente lê como os antigos. Há tradições que precisam de ser preservadas. Leitura da palavra de pé eu gosto muito. Para aquele que consegue já ficar de pé, né, Natan? Aí, ó, foi livre e está de pé, glória a Deus. Natan não, Natanael. Natanael. É Natanael ou é Natan? Natanael. Que nome, né? Natanael. Então tá. Paulo, Efésios capítulo 1, vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É tanta informação em 14 versos, que a gente tem que ler um monte de vezes, porque senão você não entende.
Porque uma frase desse texto tem mais riqueza do que muitos livros de filosofia desse mundo. Nós vamos orar, você vai ouvir a pregação, você vai chegar em casa e vai ler de novo, até entender cada pedacinho. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo que o Senhor nos dá, e, ó Deus, revela-nos esse mistério, ó Deus, de sermos predestinados, de sermos escolhidos, de termos o selo do Espírito como penhor, de sermos herança junto com o Senhor, de, ó Deus, sermos comprados, adotados a preço de sangue. Revela a cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto tão rico fala para a gente a respeito do sentido da vida. Paulo está falando ao povo de Éfeso a respeito de coisas que a gente pergunta sempre. Oncotô, oncovô, de onde eu vim, para onde eu vou. E há perguntas na nossa vida, e geralmente elas feitas por crianças, que valem muitas outras perguntas tolas. Por exemplo, de onde que eu vim? Qual que é o objetivo da vida? Ou melhor, qual que é o objetivo da minha vida? Porque certamente cada um de nós aqui tem uma vocação. Qual é o objetivo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu caí de onde? Por que eu estou aqui? Eu não queria nem vir. Já falou isso? Eu não queria ser seu filho. Já falou? Não sei porque que eu casei. Bendita a hora que eu fui aceitar esse emprego. Não queria ser seu irmão. Você é filho da chocadeira. Não é? Você não é meu irmão, você foi adotado. Já falou isso? Eu já, várias. E perguntas a respeito da vida são as perguntas que importam. Porque se você vai casar ou comprar uma bicicleta, importa, mas nem tanto. Porque saber onde você vai passar a eternidade é muito importante. Saber qual é o sentido da vida é muito importante. Saber qual é a história da humanidade é muito importante. Porque uma discussão que está em voga agora é a respeito, por exemplo, do criacionismo. Criacionismo é aquilo que eu tendo a crer que você crê. Eu acho que você crê que Deus criou todas as coisas. Tem muita gente que acha que veio da ameba, da sopa primeva. Tem muita gente que acha que é uma evolução do macaco. Tem muita gente que acha que talvez no seu antepassado você era algum animal. O problema é que é uma discussão familiar e a gente não pode entrar de qualquer jeito. Eu acho que eu vim de Deus projetado sob um design inteligente. Algo que nasce na mente daquele que é o Criador de todas as coisas. E falar que Deus tem mente também é um jeito de explicar as coisas, porque eu não sei como é. A grande questão é que a queda da humanidade trouxe perdição. O Senhor nos vê e fala, são ovelhas perdidas, como quem não tem pastor. E nos parece então que nós estamos de fato tateando, de olho fechado, buscando significado. E como a humanidade busca significado? O povo de Éfeso tinha explicação para tudo. Já tinha muitas heranças filosóficas e religiosas. Criam então que a vida humana era abençoada por uma mulher, Diana dos Efésios, Artemis. E achava-se então que era ela que abençoava e que através dessa seiva de vida que ela mesma dá, a humanidade era projetada. E se cria em várias coisas. Os egípcios criam em várias coisas. E os egípcios são na humanidade o povo que tem mais marca, que tem mais arte responsável às coisas da vida eterna. Tudo que o egípcio fazia era para a posteridade. E essa tradição
foi se espalhando por todo o Oriente Médio, por todo o leste da Europa e por aí vai. O egípcio, ele colocava os seus sinais de guerra e quem vence a guerra é quem conta a história, correto? Então colocava na parede. Se morria, enterrava ele. O problema é quando ele morria antes da mulher, porque ele morria, enterrava ele matava a mulher e enterrava a mulher junto, para a mulher não ter outra pessoa. E para ele chegar do lado de lá com ela. Enterrava carro, enterrava cavalo. E a busca pela eternidade, a busca pela potência de vida, é a busca de todo ser humano. Perdidos. Porque o ser humano fica perdido sem passado, não tem história. Porque enquanto a gente crê que é uma evolução de 500 mil anos, e você se pergunta de que hora que eu deixei de ser um golfinho para virar gente? E por que os golfinhos não continuam virando gente? E onde que está o elo perdido? Porque tem gente que você olha que você acha que é o elo perdido, mas não é. E quando você vê a humanidade, você se pergunta, poxa vida, cadê a explicação desse mistério? Porque no presente, mesmo que eu não tenha resposta a respeito do passado, no presente eu não tenho objetivo. Então é por isso que jovens, e sempre os jovens, porque os jovens estão na potência da vida, buscam significado. Só que ao buscar no mundo não acham, então vivem para o prazer. Para o prazer ao ponto de, como diz, acho que foi Nelson Rodrigues, o brasileiro pula carnaval de desespero. Desespero da alma. O desespero da alma é tanto que chega sexta-feira, sai da minha frente, troco a borracha do rodo e rapo geral. E o desespero da alma é tanta que eu tenho que beber até cair. E há músicas para isso. E o ser humano, então, perdido, sem hoje, não sabe o que sucederá. Então, comamos e bebamos, que certamente morreremos. Sem presente, sem objetivo, sem futuro. E a vida? O que é a vida? E Paulo está escrevendo ao povo de Éfeso, mostrando presente, passado, futuro, explicando a vida. E quando você chegar em casa hoje e ler de novo, você vai entender. Deus tem nos abençoado. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E agora eu falar isso na sua mente, você passa a entender o que Paulo está falando aqui. Olha, eu tenho passado, eu tenho presente, eu tenho futuro. Em amor nos predestinou. Me desculpe os arminianos, pois predestinação é fundamental. Nos predestinou. Você não está solto. Deus te escolheu, se é que você é escolhido. Deus te chama à vida e te chama para viver. Porque tem um jeito de se viver. Você não está solto. Porque essa vida sem destino é para os outros, para nós é uma nave compartida. A gente não sabe que hora que o timoneiro vai vir. A gente não sabe que hora que vão pegar essa nau e a gente vai, mas que a gente vai. E a gente aguarda então o sentido da vida, porque se você olhar, tive hoje no hospital, olha que delícia. O que é a vida? Porque se você não está aí numa contabilidade de uma doença mortal, né? Falei, minha mãe, tossindo muito, coronavírus. Ela falou assim, não, corona é caro, o meu é Lorenzetti. E a questão é que seja coronavírus, seja atropelamento, seja morrer de velhice, seja o que for, se o Senhor não voltar no nosso dia, você vai morrer. E aí? Você lutou para quê?
Você viveu para quê? E quando esse desespero das perguntas mais importantes da vida nos batem, a gente para pensar, que vida que eu levei? A gente olha para trás, o que eu construí? E mesmo que eu construa, de que vai valer? Atendi um homem que falou, olha, eu não faço seguro de vida nem para mim, nem para ninguém. Porque o que eu tenho que viver, eu vou viver em vida. E o que eu tenho que proporcionar pelos outros, eu proporciono em vida. É um pensamento econômico meio diferente, mas tem seu valor. E na busca pela eternidade, por exemplo, os egípcios tinham um selo. Projeta para nós aí, my boy, por favor. Olha esse selo. Seu escaravelho, o besouro. O que acontece? Ao observar os egípcios, e como tem muito desse bicho no deserto, como que se dá? Ele põe seus ovos e protege os seus ovos com fezes de animais. E ele empurra essas fezes, formando bolinhas, e várias e pequenas bolinhas. E os egípcios observando falavam, olha, ele protege a sua vida assim, então é assim que ele guarda a sua eternidade. E o Deus Ra, de Amun-Ra, protege, porque o Deus Ra é o sol, então ele está empurrando é o sol. Então a vida vem do sol. E esse sinete, este selo, você encontra em tudo quanto é tipo de coisa no Egito. Vai no Egito, você vê isso nas portas, você vê isso nas obras de arte antiga, você vê isso nos sarcófagos. E esse sinete era um selo que vedava caixões, era um selo que tinha nos anéis de muitos faraós, de muitas mulheres, de muitas sacerdotisas. E você deve se lembrar então de Mun-Ra, o de vida eterna. Lembrou? Antigos poderes do mal, transforma essa forma decadente em Mun-Ra. Lembraram? Agora lembraram, né? E a busca pela eternidade é do ser humano. Só que não tem como. Porque não resolve. Porque não resolve. E o ser humano continua buscando a eternidade. Colocando selos, fazendo sinais, tentando resolver a vida. E a mensagem, segundo Champlin, um filósofo cristão, desse sinete, desse selo, era que a morte será conquistada pela vida eterna. Olha, e Paulo diz em 1 Coríntios, coloca para nós aí, 1 Coríntios 15, 5, 4. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E não é um objeto, não é um selo, e muito menos um animal que rola as fezes. É o Senhor de todas as coisas. É o Deus que criou o sol, o Deus que criou o besouro, o Deus que criou a humanidade. A grande questão é que, enquanto o sangue de Caim corre por baixo da terra, gritando por justiça, o sangue do justo, a vida de Abel, a vida de Caim corre por cima, continuando fazendo males, e errante pela terra, o cão que anda. E o sangue de Abel, o justo, é semente para nós. Porque Abel foi justificado pela fé também. Mas o nosso pai da fé, então, expande para a humanidade, e nós hoje recebemos a fé desse pai Abraão, e agora então a lei nos alcança, e o cumprimento da lei, o sangue de Jesus. Não tem como fugir da história da humanidade. Deus criou o homem
e mulher. E Deus deu à humanidade um destino. E na perdição do homem, Deus salva o homem. Perdidos não estamos mais. E agora que você é salvo em Cristo, Deus pega a sua vida e coloca um selo espiritual sobre você, no qual você não vê, mas é a marca e penhor. É a entrada, é o cheque calção, é salvo. E você então é selado com o anel do rei, com a cera cor de sangue. E quando hostes malignas te veem, eles veem o selo de Cristo em você. O selo do Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. E esse é o sinal da salvação. Não é o falar em línguas, não é o orar e curar, não é outra coisa senão você reconhecer o Filho e ser selado com o Espírito. E selado com o Espírito, então, nós estamos a cada dia com um objetivo de vida, com significado, com caminhada. E eu quero então te mostrar o que esse selo nos aponta. Porque são várias coisas. O selo do Espírito Santo sobre sua vida mostra pertencimento. Pertencimento. Mostra posse. Deus te tem. Não é o diabo que te carrega. É Deus que possui sua vida. Você é posse de Deus. É Deus que te pega, te colhe. Agora você tem sentido, você é propriedade. Você tem Senhor. O selo mostra que aquela carta, que aquele lugar, que aquele objeto, que aquela terra, que aquela pessoa, pois um escravo também era selado. Você tem posse. Você é possuído. Você tem um possuidor. Comprado. Esse selo, então, mostra esse sinal de pertencimento. E quanta gente busca pertencer a alguém. Ah, eu queria ter um marido para chamar de meu. Uma esposa para chamar de minha. Ah, como eu queria ser de alguém. E pessoas sem noção de pertencimento buscam significado em qualquer coisa. E como é duro ser órfão de pai vivo. E como é duro ser abandonado por mãe viva. E como é duro você se entregar a um casamento e ser negado. E o Senhor te chama para ser do pertencimento dEle, da posse dEle. E o Senhor te chama a entender que você não está ermo na terra. Posse de Deus. Você não é um qualquer. Você não está solto na vida. Tem dono. Eu sou do meu amado e ele é meu. Isso é tão enraigado na cultura judaica que há essa marca desse pequeno texto em hebraico em muitos lugares em Israel. Em muitos lugares. Eu sou do meu amado e ele é meu. Nós somos o Israel de Deus. Deus escolheu primeiramente pessoa, depois famílias, depois uma nação. E dessa nação estendeu por todo mundo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é por isso que você está sentado aí. Confins da terra. Deus te alcançou em Sabará. Vem alguma coisa boa de Sabará, de Belo Horizonte, fala outro lugar, Dois Corgos. Hã? Como? Comercinho do Bruno. É no norte de Minas. Eu fui lá uma vez. É uma rua. Eu fui lá e eu te conto depois como. Eu manipulava bonecos. Olha, credo. Cruz credo. Outra coisa dos selados com o Espírito é proteção. Proteção. Porque uma coisa que é selada com o selo do rei, ninguém mexe. É protegido. Tem uma marca. Você tem pai. Olha, não sei você,
Mas não mexe com minhas filhas, não. Mexe com meus filhos, não. Não mexe com as minhas crianças. Fico doido com esse negócio aí das ondas da rasteira. Na nossa época era hoje não. Nós sobrevivemos hoje não. Você lembra? Hoje não. A gente tem proteção. Os anjos ministradores foram enviados para nós para nos proteger das hostes malignas. Você tem proteção. Você não está, você não precisa de patuá, de selo, de mandinga, de horóscopo. Pô, tá uma onda de crente vendo horóscopo. Por favor. Queima o horóscopo. Resolve nada, bulhufa. Você já parou para imaginar como é que a pessoa escreve aquilo ali? Você acha que ela sentou para fazer mapa astral? Você acha que a sua sorte é igual à sorte de outra pessoa, porque a outra pessoa nasceu na mesma época, dia, hora? Sejamos sóbrios. Por favor. Você tem proteção. Proteção, você tem pai. Filho de Deus. Não mais alvos da ira. Essa proteção que está sobre você te dá, por então, autenticação. Olha só. Autoridade espiritual perante o inferno. Você é protegido. Você tem esse selo. Esse selo é seu, mas você é embaixador. Então você tem autenticidade. O diabo não toca. Não é assim. Se tocar é porque Deus permitiu. Como foi com Jó. Para que Deus arrume as coisas. Faça. Pastoreie sua vida. Assim como diz Paulo, permita então que o diabo toque sua carne para que a sua alma, no último dia, se salve. E Deus te chama a viver essa autenticidade, essa autenticação, a autoridade espiritual perante o inferno. Não é assim que a banda toca. Eu sou de Deus. Então você não precisa de ficar segunda-feira fazendo um mantra gospel. Porque a relação com Deus é uma relação diária e uma caminhada com uma pessoa, não é uma coisa de ordem. Se eu não orar, nossa, não orei hoje. É uma psicose religiosa. Se eu não orar, lascou. Se eu não fizer tal coisa, lascou. E pior, se eu fizer tal coisa, eu perco a salvação. Aí é pior. Porque se você perde a salvação, são 18h30. Até agora você já perdeu ela quantas vezes? Perguntar para sua esposa se você já perdeu sua salvação hoje. Que eu já. Objetivo. Observa o que o texto diz. No verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Você tem um objetivo de vida. Você pode ser, eu quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, quero ser educador físico, eu quero ser veterinário, Guga Vet. Eu quero ser qualquer coisa, mas tem um objetivo na sua vida. É ser santo e irrepreensível. Irrepreensível. Não tem o que falar. A pessoa não tem que falar de você. Você tem a mente limpa e tranquila. Não fiz tal coisa. Não vi. Não fiz. Não botei a mão. Não fui eu. Você vai se defender? Não, nem preciso. Eu estou falando a verdade e pronto. Santo e irrepreensível. Pode vir acusação. O diabo pode se levantar. Pode vir o parente, o amigo que não é amigo, o colega de trabalho, seja quem for. Santo e irrepreensível. Separado, Israel de Deus. Santo e irrepreensível. Você tem destino na vida. Esse selo é um selo que te dá objetivo. Uma carta selada, ela tinha destino. Ela não era selada à toa. As coisas eram seladas por objetivo. Os vinhos caros, os venenos caros. As cartas, as posses, se colocavam um selo por causa de um objetivo. Primeiro, pertence a alguém.
está protegido, é desta pessoa, autenticado, tem objetivo. Note, esse selo sobre sua vida é isso, é espiritual. A gente não enxerga, mas se você, por fé, consegue contemplar isso na sua vida, hoje você tem que dormir tranquilo. Tem que dormir tranquilo. Porque você tem objetivo. E ser irrepreensível, santo, viver esse tipo de vida, nos dá paz. Porque se você está na aventura da vida, como eu, tem muitos infortúnios. É difícil viver. É uma aventura. Que isso, é pastor, trabalha no céu. Tolinho. Garantia. Observa só, você não perde a salvação. Se você até agora vem com as muitas doutrinas que enraizaram no Brasil, falando que você pode perder sua salvação, porque é você e Deus, um semi-pelagianismo, sabia disso? Termo estranho, né? Certa época da igreja, um homem falou que você poderia perder a salvação. Porque era você que aceitava o Salvador, então se você deixasse de aceitar, essa obra, porque ele veio para todos, então tinha gente indo para o inferno, tentaram resolver aquilo que Deus não quer resolver. Observe só, santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus não é cabal para te salvar? O sangue de Jesus foi derramado para você se perder? Você é adotado por Deus, que é justo e bom, para ser deixado no meio-fio? Nós estamos tratando de Deus, não estamos tratando da humanidade. Você foi adotado. Você não está abandonado mais. Você acha que Deus vai te deixar? Que fé é essa? Ou você acha que Deus te deixou porque seus caprichos não foram feitos? É Deus. É dele que nós estamos falando. Você não perde a salvação. Você está selado. O selo veio sobre sua vida. Acabou. Então não tem mais volta. Se você está caminhando com Cristo, é da agora para frente. Não é para voltar para trás. Olha, eu, por muitas vezes, entrava na igreja e falava assim, eu quero saber se isso é verdade mesmo. Eu quero saber se é esse o caminho mesmo. Porque tinha uma época que eu ia na igreja, aí tomava banho de pipoca, aí ia na missa, aí fazia minhas mandingas, lia meus livros, tentava sair do corpo. É o evangelho que é a resposta. O que é a verdade? A pergunta de Pilatos. Quem é esse homem, ete homo? É Jesus de Nazaré. É o Salvador da humanidade. É o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis, o Príncipe da paz. O dono da nossa vida. O autenticador, aquele que está sobre nós. Aquele que cumpriu na cruz. E disse, está consumado. Em João capítulo 13, verso 1 diz, tendo-os amado, amou até o fim. Até o fim, ei! Salvou, está resolvido. Esse é o nosso Deus. Está resolvido. E Ele comprou uma igreja, um povo. E somos nós. E andamos após Ele. E pode, boca aberta, marchar para Satanás. Em Belo Horizonte vai ter uma marcha para Satanás. Um monte de menino bocó. Pode marchar, pode fazer o que for, não tem dessa, é o vencedor, o vitorioso. Pode o mundo matar, perseguir, pode ser o que for. Você vai me matar? Só isso? Aleluia. É o Senhor sobre nós. Garantia. E por fim, esse selo mostra uma revelação da intimidade. Você foi selado, então você tem relação com Deus. Esse entendimento da busca, não mais ficar em busca, mas o entendimento de tudo. É uma revelação. Esse selo sobre sua vida mostra que Deus te alcançou. Esse selo sobre sua vida te mostra que você não precisa mais sair a tatear, você não está mais perdido.
o Cristo Salvador, enviou o Espírito para que você, selado, tenha paz. Ele te revelou, está explicado. Não tem mais para onde ir agora, aprofunda aqui. É aqui, ó. É aqui as Escrituras, banhadas pelo Espírito, para te explicar o sinal de vida, o local para você viver, o objetivo da vida. E o Senhor nos chama para viver isso. O Senhor nos chama para viver isso de verdade. Para viver selado pelo Espírito. E entender o tamanho disso. A questão é se você foi selado. Se você tem dúvida. Se você coloca em xeque aquele que te selou. Se você tem dúvida do poder desse selo. Se você tem titubeia. Se você não consegue lançar para a sua mente tudo que é puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você se esquece e fica assim, nossa, será que é mesmo? Depois de tantos anos no Evangelho, será que é mesmo? Porque amadurecer é fé. E quem tem fé não tem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque se você foi selado, você tem pertencedor. Você tem dono, proteção. Você tem essa autenticação na sua vida. É dele. Objetivo de vida, santos e irrepreensíveis. Dele, ser como Cristo. O segundo Adão, meu irmão mais velho. Garantia da salvação. Você tem certeza da sua salvação? É uma pergunta a se fazer. Você tem essa revelação na sua vida de que o Senhor te buscou e que agora essa vida você foi colocado para viver de uma outra maneira, para caminhar com a igreja, para crescer em Cristo, para entender que esse mundo, céus e terra passarão. Palavra de Deus não. Deus vai refazer essa terra. Porque por mais que nós aqui nos olhemos e a gente tenta entender essa vida maluca de ligar o jornal e daqui a pouco passa um dos programas que eu vejo há muitos anos, sabe? Só para passar raiva. Conexão Manhattan. Eu vejo aquele programa desde que eu era menino. E a humanidade não entendeu. Só que, se a proposta do Evangelho é só mais uma, não está tendo resposta. Agora, você tem que entender que o Evangelho é a resposta. Porque essa humanidade caminha a passos largos para o fim. E Deus não é mau por deixar a humanidade ir para o inferno. Deus é bom por salvar alguns, porque todos estavam condenados. Deus nos salvou. Como é que é o critério da escolha? Não sei. Uma coisa eu sei, não é por bondade. Não é. Qual foi o critério de ser família de Deus? Não sei. Então eu saio a pregar, saio a chamar, saio a batizar, saio a ser ferramenta de Deus para selar com o selo do Espírito. Nós somos esses ministros que abrem e fecham. Deus nos entregou a chave. Olha que mistério. O Senhor nos chamou para viver isso. Quero orar com você, para que você entregue sua vida. Para que você pare de titubear. Para que você pare de ter dúvida. Eu quero orar com você para que você entenda. Sabe por quê? Olha que notícia, é tenso. Todos nós vamos morrer. Para onde que nós estamos indo? Eu quero ficar velho de barba branca, vestido de pano de saco, gritando na rua:
Jesus está voltando. E as pessoas falarem, ele foi louco de vez. Louco. Beato Salu. Louco. Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Jesus te chama. Jesus chama a humanidade. Note os carnavais. Note os jornais. Note a caminhada da humanidade. Note as relações humanas. Note as fantasias. Note os assassinatos. Note o que está acontecendo. Seja selado pelo Espírito Santo de Deus. Não há outro caminho. Não temos outro lugar. Não temos outro Salvador. Não tem outro meio. Deus nos alcançou por sua bondade e misericórdia e nos chama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Para a gente entregar a vida. Alguém nessa tarde que, por causa do sangue de Jesus, deseja entregar sua vida, levante sua mão, entregue sua vida, levante sua mão. Deus te abençoe, meu amigo, Deus te abençoe, que o Senhor te alcance, que o Senhor alcance sua casa, e que você viva o Evangelho, você se entregue, caminhe em nome de Jesus, que sua casa seja governada por aquele que nos selou, seja protegida, que sua vida tenha objetivo, que você saiba do seu passado, que mesmo em pecado Deus velava por você e agora te salva, que Deus te leva para um futuro, e é Deus que tem sobre nós pensamentos de bênção, não de mal, para dar o fim que desejardes, e o nosso desejo é o desejo de Deus, de vida eterna, de paz. Senhor, no nome do Teu Filho, oramos pelos que estão em casa, oramos pelos que estão aqui, que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, selados com Teu Espírito, que vivamos o Teu Evangelho. Deus, traz cura, paz, graça, traz cura sobre o Teu povo, ó Deus. Cura aqueles que nos assistem, e aqueles, ó Deus, que acham que o Evangelho é só religião, que é só uma resposta temporária, que entendam que é a vida do Deus que criou todas as coisas em nós e que nos chama a viver, porque essa é a vida verdadeira, essa é a verdade do Evangelho, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ó Deus, nos cele com Teu Espírito, governa sobre nós, reina sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ô, gente boa, muito obrigado que você esteve aqui conosco, nesse canal maravilhoso, o YouTube da Oitava. Ó, já se inscreveu? Então inscreva-se agora. E eu quero lhe convidar para dar uma olhada geral aí, você vai ter coisa exponencial para edificar a sua vida. Um abraço, gente boa! Deus contigo em todo lugar.